Pessoal, bom dia, tudo bem? Nosso canal aí, Concurseiro Não Desiste 2021. Ano que vem vão sair concursos bons, ano de 2021 vão ter concursos interessantes aí, tá? Esse ano tá fraco por conta do coronavírus, mas no ano que vem já tem concursos aí autorizados, então não pode desistir não, vamos continuar estudando, tá? Eu vou gravar um vídeo aqui bem curto sobre o acordo de não persecução penal, tá? Não vou esgotar totalmente o tema. Vou falar só sobre o acordo para a gente ter uma noção do que seria, tá? Quem tiver dúvida sobre o objetivo do canal, por favor, dá uma olhada lá no vídeo de introdução ao canal. Deve ter uns 2 ou 3 minutos o vídeo. É só para dizer qual é o objetivo desse canal, tá? É um canal feito de concurseiro para concurseiro, com o objetivo de trocar informações, tá? Então vou gravar um vídeo aí bem curto sobre o acordo de não persecução penal. Não vou me estender muito, vou tentar gravar um vídeo bem curtinho, bem objetivo, tá? Se possível, tira o celular aí, alguma coisa que vai tirar sua atenção para não te atrapalhar, tá? Mas vamos direto aí ao que interessa. Acordo de não persecução penal. Como o próprio nome já diz, é um acordo, né? Um acordo feito entre quem? De um lado você tem o Ministério Público, que é aquele órgão acusador, né, defensor da sociedade. Do outro lado você tem o agente que praticou a infração penal, né? O acordo pressupõe uma bilateralidade, logo, de um lado o Ministério Público vai oferecer, do outro lado o agente que praticou a infração ele teria que aceitar esse acordo, tá bom? Então existe uma bilateralidade nesse acordo. Acordo de não persecução penal significa que é um acordo para o indivíduo não continuar na vida da delinquência, ou seja, é um acordo para ele não continuar delinquindo, né? Ou seja, ele vai fazer um acordo para não continuar praticando infrações penais, tá? Esse acordo ele não se confunde com a transação penal, eles são institutos parecidos, mas não são iguais, tá? A transação penal é aplicável lá na Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais, que são as infrações de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é até 2 anos. Aqui não, aqui já é no Código de Processo Penal. O artigo 28A foi introduzido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, tá? Também não se confunde com o acordo estabelecido lá na Lei de Organizações Criminosas, onde o Ministério Público oferece um acordo de delação premiada para o indivíduo ele entregar documentos, pessoas, documentos, histórias que façam com que o Ministério Público consiga identificar aquela organização criminosa e ter provas para poder prender os outros integrantes da organização criminosa, tá? Então não se confunde organização criminosa, o acordo lá de delação premiada, não se confunde transação penal, que é lá na Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais, com esse acordo que a gente vai falar agora, acordo de não persecução penal, tá bom? Aí a gente tem o artigo 28 do Código de Processo Penal, que é o novo artigo 28 inserido pelo pacote anticrime, né, aprovado em 24 de dezembro de 2019. O artigo 28A ele fala o seguinte: não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Vamos analisar esse caput do artigo 28A por partes, tá? Porque tem algumas coisas importantes aqui. Ó, não sendo caso de arquivamento. Em primeiro lugar, se o inquérito policial ele é arquivado, não há que se falar em acordo, porque não vai ter ação penal, não vai ter processo. Então, em caso de arquivamento, não tem acordo de não persecução penal, tá? Tendo o investigado, se eles usam essa terminologia investigado, significa que a gente está na fase de inquérito policial. Porque quando a gente está na ação penal, ele não é chamado de investigado, ele é chamado de denunciado ou então acusado, tá bom? Tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, ou seja, ele tem que confessar lá, assinar, ter um documento formal, por escrito, diante da autoridade competente para tal, tá?
e informar circunstancialmente a conduta que ele praticou, em que situações se deu o crime, né? Ele vai informar lá como o crime ocorreu e tudo direitinho, vai assinar ao final, tá? Confessando a prática daquela infração penal. Aí cabe o acordo de não persecução penal. Sem violência ou grave ameaça. Então, aplica-se para o crime de furto, por exemplo. O crime de furto ele não tem violência ou grave ameaça. E a pena mínima é inferior a 4 anos. Se eu não me engano, o crime de furto, a pena mínima é de 1 ano. Então, cabe para o crime de furto. Já o crime de roubo não caberia, porque o crime de roubo tem violência ou grave ameaça, tá? Violência ou grave ameaça à pessoa, obviamente. Violência ou grave ameaça a animais não é considerado violência ou grave ameaça para fins do Código Penal e Código de Processo Penal, né? Código Penal e Código de Processo Penal trata de crimes contra as pessoas, não contra os animais, né? Com pena mínima inferior a 4 anos, né? Pena mínima inferior a 4 anos significa que, obviamente, quando o crime tiver uma pena mínima inferior a maior que 4 anos, pena mínima superior a 4 anos, não pode ser aplicado esse acordo de não persecução penal, tá? O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja, tem que ser necessário esse acordo para que ocorra uma reprovação e prevenção do crime. Se o Ministério Público achar que aquele crime é muito reprovável, que esse acordo não vai ser necessário, não vai ser suficiente, aí o Ministério Público pode não propor esse acordo, tá bom? Mediante as seguintes condições, né, a gente tem um rol aí de condições, ajustadas cumulativa e alternativamente. Ou seja, o Ministério Público pode requerer que para que esse acordo seja cumprido, que o agente ele cumpra uma das condições ajustadas de forma cumulativa, ou seja, mais de uma condição, ou alternativamente, ou seja, apenas uma das condições, tá bom? Inciso 1º. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Vou dar um exemplo aqui. O indivíduo ele chegou lá, tem uma pessoa qualquer, tinha um notebook, estava mexendo no notebook, ele chegou lá e praticou o crime de dano. Ele pegou aquele notebook, tacou no chão e quebrou o notebook, né? Arremessou o notebook ao chão e quebrou, né? Esse é um crime de dano, né? E não tem violência ou grave ameaça à pessoa. Então poderia ser aplicado o acordo de não persecução penal. Porém, ele teria que reparar o dano. Ele foi lá de forma deliberada, de forma dolosa e cometeu aquele dano, né? Ou seja, por conta própria, por vontade, né? Com a vontade própria, ele pegou aquele notebook e tacou no chão de forma dolosa. Lembrando que não existe crime de dano culposo, o crime de dano é só doloso, né? E aí ele restituiu aquele notebook, o Ministério Público, com base nessa restituição do notebook, na reparação do dano que ele praticou, o Ministério Público poderá oferecer esse acordo de não persecução penal. Agora, no final do inciso 1, a gente tem aí a impossibilidade de fazê-lo. O que acontece? Digamos que o indivíduo ele quebrou, efetivamente praticou um crime de dano e quebrou um veículo de alto valor financeiro. E aí ele, devido a uma impossibilidade financeira, ele não tem como restituir aquele veículo. Então ele comprova para o Ministério Público que ele não tem a possibilidade de restituir aquele dano, né, que ele causou. E aí, devido a essa impossibilidade de fazê-lo, o Ministério Público poderá, de qualquer forma, oferecer o acordo de não persecução penal, tá bom? Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime, né? Ou seja, ele vai renunciar daqueles produtos, daqueles instrumentos, do produto ou do proveito do crime. Os instrumentos são os instrumentos utilizados para a prática do crime, né? Ele utilizou uma série de instrumentos para praticar aquele crime. Se ele abrir mão daqueles instrumentos, isso vai ser importante para o Ministério Público. Por quê? Uma vez abrindo mão daqueles instrumentos, ele não vai ter como continuar na prática delitiva sem aqueles instrumentos, tá bom? E produtos ou proveito do crime. Digamos que ele tenha praticado um furto, furtou diversos objetos, diversos bens, né? E aí o Ministério Público oferece um acordo, ele aceita o acordo, depois ele vai para casa e vai poder usufruir daqueles bens. Então não faria muito sentido. Então, como tal, o inciso 2 traz que o Ministério Público pode exigir que ele renuncie aqueles
que aqueles bens revertam ao poder público para que seja oferecido esse acordo, tá bom? Inciso 3. Prestar serviços à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46 do Código Penal. O artigo 46 ele trata lá de umas normas formais de prestação de serviço à comunidade. Então, lá nos termos do artigo 46, o indivíduo ele terá que prestar os serviços à comunidade pelo período correspondente à pena mínima combinada ao delito, tá? Diminuída de 1 a 2/3, lá na forma do artigo 46 do Código Penal. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Isso é o seguinte, é uma prestação pecuniária, ele vai pagar como se fosse uma multa, ele vai pagar um valor como se fosse uma indenização a um órgão do poder público. E esse órgão, geralmente, é um órgão que tem como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos que foram lesados pelo delito, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender melhor. Digamos que nós temos aí uma instituição que cuida de obras de arte. E aquele indivíduo ele praticou um delito, praticou uma infração penal em uma obra de arte. Ele quebrou uma obra de arte, né? Destruiu uma obra de arte efetivamente. Então ele vai pagar uma indenização, uma prestação pecuniária a um órgão, né? Um órgão ou entidade pública que cuida de obras de arte. Por quê? Para que esses recursos provenientes dessas infrações penais sejam revertidos para essa entidade, para que ela possa cuidar do patrimônio, cuidar das obras de arte, né? Para que possa dar uma estrutura melhor para essas entidades, tá bom? E com uma forma de penalizar também, né? De punir aquele indivíduo que está praticando aquela infração, né? Ele vai ter que pagar, tirar dinheiro do bolso dele e dar para aquela instituição ali. Inciso 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, o Ministério Público, isso aqui a gente tem uma cláusula aberta aqui. O Ministério Público ele pode estipular uma outra condição, desde que essa condição seja proporcional e compatível com a infração penal imputada, né? Tem que haver a proporcionalidade e a compatibilidade, obrigatoriamente. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que o indivíduo ele entrou num determinado local e depredou o local. Ele pichou parede, quebrou computador, quebrou vidraça, quebrou uma série de coisas em determinado local. O Ministério Público poderia estipular uma condição, né, para que fosse oferecido o acordo de não persecução penal, uma condição de que ele fosse lá no local e efetivamente, com as suas próprias mãos, ele ajudasse a reconstruir o local. Por exemplo, a parede que está pichada, que ele fosse lá e pintasse aquela parede, né? O que foi quebrado, que ele fosse lá, levantasse uma parede, pintasse. Então que o Ministério Público poderia estabelecer, dentre outras condições, uma condição que ele fosse lá e ajudasse a restituir o local que ele depredou, entendeu? O Ministério Público poderia estabelecer isso como condição para que para o oferecimento desse acordo de não persecução penal, tá bom? Aí a gente vai analisar o parágrafo primeiro. A gente não vai analisar todos os parágrafos, tá bom? São 14 parágrafos. O vídeo vai ficar muito extenso e muito cansativo. Então eu vou analisar só o parágrafo primeiro e o segundo, que são os mais importantes. E aí depois a gente faz um outro vídeo aprofundando, ou então cada um, no âmbito do seu estudo, na sua residência, dá uma lida aí na sua residência, no seu local de estudo, dá uma lida nos parágrafos, que são parágrafos importantes, que falam sobre procedimentos, né? Falam das condições de homologação, uma série de procedimentos que são obrigatoriamente adotados no caso da homologação aí do acordo de não persecução penal, tá bom? Mas eu vou falar aqui do parágrafo 1º e 2º, que são os mais importantes, tá? Parágrafo 1º. Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
Então, eles vão pegar o caso concreto, vão verificar as causas de aumento e diminuição. Se porventura, com aquelas causas de aumento e diminuição, a pena superar o tempo mínimo de 4 anos, já não cabe o acordo de não persecução penal. Porque a gente viu que a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, né? Então, digamos que existem causas de aumento e diminuição que essa pena vai superar 4 anos, já não caberia o acordo de não persecução penal, tá bom? E aí tem que ser verificado aí os casos de aumento e diminuição de pena para existir a possibilidade de o oferecimento desse acordo de não persecução penal, tá bom? Parágrafo 2º, deixa eu tirar minha imagem aqui. Parágrafo 2º, o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então significa que nós temos algumas hipóteses que não pode ser oferecido o acordo de não persecução penal, tá? Inciso 1º, se for cabível a transação penal de competências dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Ou seja, como nós vimos lá no início, nós temos um acordo lá na Lei 9.099 chamado transação penal, que são para as infrações de menor potencial ofensivo até 2 anos. Se for aplicável a transação penal de competência dos juizados especiais criminais, não poderá ser oferecido o acordo de não persecução penal, tá bom? Ou seja, não podem ser oferecidos quando houver a competência para um, não pode ser oferecido o outro. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto ser insignificantes as infrações penais pretéritas. Isso aqui a gente tem que ter um pouco de atenção. O que acontece? Se o investigado for reincidente, aqui não fala em reincidência dolosa ou culposa, né? Em algumas situações a gente vê que a lei expressamente fala em reincidência dolosa, não se aplicando a crimes culposos. Aqui só fala em reincidência. Então pode ser reincidência dolosa ou reincidência culposa. Então se ele for reincidente, não se aplica o acordo de não persecução penal. Ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Aquele indivíduo ele é um criminoso habitual, né? Ele tem condutas que indiquem uma criminalidade habitual por parte dele. Ele pratica crimes habitualmente, de forma reiterada, ou ele é profissional, um criminoso profissional. Então, nesses casos, também não vai ser aplicado o acordo, tá? Exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Nessa parte aqui, a gente tem uma dúvida muito grande. A gente vai esperar aí os próximos episódios, né, digamos assim, para saber o que seriam essas infrações penais insignificantes. Por quê? Será que seriam contravenções penais ou infrações de menor potencial ofensivo? Mas não se pode confundir infrações penais insignificantes, que está aqui no inciso, com o princípio da insignificância, tá? O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material, então não tem crime. Se não tem tipicidade material, não tem crime, tá? Esse conceito de princípio da insignificância foi trazido aqui para o nosso contexto jurídico aqui no Brasil pelo autor argentino Zaffaroni, né? Então, o que acontece? A gente não pode confundir o que a gente está vendo aqui, porque eles utilizaram exatamente a mesma palavra, insignificante, mas a gente não pode confundir com o princípio da insignificância que exclui o crime, tá bom? Inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Ou seja, se nos 5 anos anteriores ele recebeu algum desses benefícios, né, o próprio acordo de não persecução penal, ou a transação penal, ou a suspensão condicional do processo, então já não cabe um novo acordo de não persecução penal, tá bom? Ou seja, tem que verificar isso nos 5 anos anteriores, houve algum desses benefícios oferecidos a ele. Inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. Então, violência doméstica, aqui não está dizendo que é violência doméstica contra a mulher, tá? Então não é Lei Maria da Penha especificamente. Qualquer tipo de violência doméstica ou familiar já não se aplica esse acordo de não persecução penal. Vai ter que ter necessariamente um processo, tá? Então, crimes praticados
no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões ou condições do sexo feminino. Então não são quaisquer crimes praticados contra a mulher. Tem que ser por razões da condição de sexo feminino, tá bom? Obviamente, crimes com violência ou grave ameaça não vai ser aplicado, né? É só crimes sem violência ou grave ameaça. Em favor do agressor. Aí a gente tem o parágrafo 3º, o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado ou por seu defensor. Ou seja, vai ser assinado pelo Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. Os três têm que assinar ali direitinho, dizendo que concordam, tá? Eu vou parar por aqui, no parágrafo 3º, porque a ideia era só para a gente dar uma ideia do que seria o acordo de não persecução penal, tá bom? Eu não vou falar dos 14 parágrafos, que aí a gente lê, a gente vai lendo em casa, que são umas regras procedimentais do acordo, tá? O mais importante é a gente saber realmente que existe a transação penal, existe o acordo de não persecução penal, e lá na lei de organização criminosa tem essa possibilidade aí de um acordo também, que é o acordo que ele oferece informações para o Ministério Público, para que sejam identificados outros integrantes da quadrilha, né? Que antigamente era chamada de quadrilha urbana e agora é organização criminosa. Tá? A gente não pode confundir esses três acordos. Tá? O acordo de não persecução penal, penas mínimas inferiores a 4 anos, não são 4 anos, é inferior a 4 anos. Tá? Não se confunde com a transação penal, que é lá nos crimes de menor potencial ofensivo, cujas infrações têm uma pena máxima até 2 anos, tá? E é importante a gente lembrar que tem alguns requisitos aí que tem que ser obrigatoriamente obedecidos para que o Ministério Público ofereça esse acordo, tá bom? E aí é um acordo que pressupõe uma bilateralidade entre duas partes, o Ministério Público de um lado e o agente que cometeu a infração do outro, tá bom? No mais é isso que eu queria trazer aí, uma noção sobre esse acordo de não persecução penal, mais para a gente saber aí do que se trata, esse novo instituto aí, incluído no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, tá? Foi incluído o artigo 28A. O artigo 28 está suspenso por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, mas o artigo 28A já está valendo, tá bom? Então, as próximas provas já vai ser cobrado o artigo 28A, para o concurseiro ter uma noção do que seria o acordo de não persecução penal, tá bom? No mais é isso aí que eu queria falar, basicamente isso, a gente tem uma noção aí do acordo, não esgotei totalmente o tema, mas a ideia aqui é trocar uma informação, tá bom? No mais, aí não parem de estudar, continue aí, firme e forte na luta, um abraço aí para todos, bom estudo, bom dia, valeu!